Olá pessoal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dando então início à quarta sessão do Catecismo, aqui é nos ensinado a rezar. E é algo belíssimo, é uma parte assim que eu, de fato, levei muita coisa em consideração, porque tem muita beleza. E a gente percebe que, querendo ou não, o que nos fortalece é esta oração. É rezando que nos aproximamos de Deus, que nos fazemos próximos a Ele, tanto em mostrar os nossos pedidos, quanto em ouvir aquilo que Ele quer de nós. Sendo assim, o próprio Cristo pede para que rezemos sem cessar. E rezar sem cessar significa, de fato, 24 horas do dia estando rezando. Existem muitas pessoas que acham que simplesmente rezar antes de dormir já é o suficiente, quando na verdade não o é. A nossa própria igreja pede para que rezemos pelo menos 3 vezes ao dia, nem que seja um Pai Nosso e uma Ave Maria, seja na hora que acordar, seja após uma refeição e antes de dormir. Isso é fundamental, mas nós sabemos que isso ainda assim não é o suficiente. Nós podemos fazer um pouco mais, seja rezando um terço, seja participando da missa, seja lendo o Evangelho. Existem diversas formas de rezar e nós precisamos utilizá-las cada vez mais dela, mesmo que comecemos devagar, mas ainda assim chegando a um nível um pouco maior do que o que já estamos. Rezar nunca é demais e existem muitas pessoas que veem isso com constante preocupação. E digo para vocês, provavelmente rezando vocês vão conseguir realizar as suas atividades de uma forma muito melhor. Isso significa que de fato rezar é muito importante para nós ao longo de nosso dia. Então, o próprio Cristo fala: vai para um quarto escuro, feche a porta e reze, de forma a não se vangloriar pelas orações que você faz, a não mostrar para os outros o quanto você reza, mas sim rezar. Rezar pensando em tudo aquilo que você pratica, rezar meditando talvez os 10 mandamentos e as suas ações ao longo de todo o dia. Isso é fundamental para a vida de um cristão. É neste quarto escuro que nos conhecemos. E é aí que podemos aprender aquilo em que devemos mudar em nossos corações, aquilo que devemos mudar para melhor. Aqui eu queria trazer pelo menos um esclarecimento e lembrar que, de fato, rezar no ônibus, rezar na faculdade, não necessariamente esteja dentro do seu coração a vontade de aparecer, mas sim um momento que você utiliza para rezar. E aí você pode fazer de evangelização para muitas pessoas. Muitas pessoas que estão passando por ali por uma dificuldade e veem você rezando e falam assim: nossa, talvez o que me falte é a oração. Então é necessário que a gente também faça essa distinção do que de fato é uma vanglória e do que é, querendo ou não, algo interior, algo que você faz dentro do seu coração. Sendo assim, nunca deixe de rezar. Peça constantemente. Peça pela intercessão de todos os santos para que possam ir diante de Deus e peçam de uma forma talvez um pouco mais próxima, um pouco mais ligada a eles por estarem diante do céu. Nós podemos utilizar destes recursos. Sendo assim, ter um santo de devoção é algo muito importante, tanto para seguir tudo aquilo que ele viveu, refletindo a vida de Cristo, como também utilizar dele para fazer essas orações. E é importante que nós católicos jamais deixemos de rezar, sejam com os tantos cenáculos, sejam numa vida em comunidade, seja dentro da igreja, seja em grupos jovens. Rezar sempre é muito importante, sempre nos leva a conquistar coisas boas. E aqui é importante a gente entender que nós rezamos também cumprindo as nossas tarefas. Se você é um trabalhador, se você é um estudante e faz aquilo pensando no que você pode fazer para se aproximar ainda mais de Deus ou para ajudar o próximo, você está rezando. Então, de fato, pensando nesse aspecto, você consegue entender um pouco mais do que é rezar sem cessar, do que é rezar 24 horas ao dia. Quantas vezes não já me peguei sonhando que estava rezando e acordei no meio da noite completando um Pai Nosso que estava rezando. Isso não necessariamente seja uma vanglória, mas é algo que é possível e a gente acaba se entregando cada vez mais ao Pai. É aí que a gente percebe o quanto que a oração está presente em nós e o quanto de fato queremos viver uma vida com Cristo. Isso pode parecer que esteja muito distante, quando na verdade não. Isso só reflete a união que você quer ter com Deus e tudo aquilo que você faz de entrega a Ele. Sendo assim, não deixe de rezar. Faça de todas as suas atitudes uma oração. Lembre-se sempre de jamais esquecer dos 10 mandamentos, porque ter as suas escolhas com base em querer não pecar também é uma oração. Estejam então sempre diante desse Deus. Não haja com contra-testemunho, manchando esta igreja tão belíssima que passa ensinamentos tão belos. Seja de fato santo. Leve uma vida de oração e de santificação e jamais se afaste de Deus. Amém?
Fiquem todos com Deus.